mais um Robertinha Responde aqui pra vocês, neste canal maravilhoso. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. Vocês sempre interagem comigo, né, lá no Instagram. Eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas e às vezes eu respondo por lá mesmo. A maioria das vezes eu respondo por lá. Mas às vezes eu separo algumas perguntas que eu acho que é interessante trazer aqui pro canal também. E dessa vez eu fiz isso, separei algumas perguntas que vocês me fizeram por lá e vou responder aqui agora pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar logo em 30 mil inscritos, rumo a 30k. E também já deixa aquele super joinha aqui, né? Dá aquela moralzinha e bora pro vídeo. Eu achei que teve bastante pergunta dessa vez e eu separei várias aqui pra responder, então não vamos enrolar, já vamos direto ao assunto. E a primeira pergunta é da Miriam Teixeira e ela perguntou: já maquiou sua mãe? E sim, já maquiei ela. Não é sempre que eu faço, porque a minha mãe não é muito assim de maquiagem, ela usa mais coisas mais básicas e no dia a dia ela não usa tanto, ela usa mais pra ir à missa e tudo mais. Mas já fiz maquiagem nela sim, quando a gente vai em alguma festa, algum casamento, sou eu que faço a maquiagem dela. Eu não sou a maior fã de maquiar outras pessoas, não gosto muito, mas mãe é mãe, né, gente? Mãe a gente tem que maquiar. A próxima pergunta é da Yara e ela falou: boa noite, gostaria de saber como seus pais reagiram quando você falou que ia trabalhar. Eles reagiram super bem, normal, né, como qualquer pessoa que forma, que termina a escola, né, e vai trabalhar. Assim que eu me formei no terceiro colegial, eu tinha 17 anos, eu já saí para arrumar emprego, porque eu sempre quis trabalhar, ter minha renda, poder comprar minhas coisas, né. E aí logo eu já consegui o meu primeiro emprego, tive até que esperar fazer 18 anos para poder entrar nessa empresa. Mas eu entendo essa pergunta, né, porque eu sei que existem muitos pais super protetores, né, pais de pessoas com deficiência, que têm essa super proteção e não quer que o filho saia, não quer que o filho trabalhe e tudo mais. Mas graças a Deus, quanto a isso, eu não tive problema, meus pais sempre me apoiaram. A Jack, né, não sei, perguntou: como fazer a abertura para o canal? Essa pergunta eu vou ficar te devendo, porque eu sou uma negação nesse negócio de fazer abertura, essas coisas de mexer em computador mesmo, eu sou um pouquinho assim leiga no assunto. E todas as 3 aberturas que eu já tive pro meu canal, eu paguei um profissional da área para fazer isso pra mim, porque realmente eu não sei fazer nada. A Gabi Cunha perguntou: você frequentou a universidade? Se não, tem vontade? Sim, eu fiz faculdade, sou formada em administração de empresas, formei em 2006, se eu não me engano. E eu fiz uma faculdade à distância, então eu não fazia aulas presenciais todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana a gente tinha um lugar que reunia todo mundo, né, para tirar as dúvidas e tudo mais. Mas eu sou formada em faculdade à distância e não tenho vontade de fazer uma faculdade presencial, porque eu não tenho pique para isso mais. O Rodrigo Maciel perguntou: ficaria com algum cadeirante ou teria preconceito? Gente, se eu falar que eu teria preconceito de ficar com cadeirante, pode largar a mão, né? Eu posso até excluir esse canal aqui, porque vai contra tudo que eu prego aqui, né? O preconceito, a discriminação. Imagina eu, cadeirante, falar que tem preconceito de outro cadeirante. Nada a ver, né, gente? Às vezes eu até brinco aqui em casa, né, com a minha família e falo, né, eu não vou arrumar nenhum cadeirante não, porque aqui em casa já tem eu de cadeirante, já tenho meu irmão, então eu não quero saber mais de cadeirante. Mas é claro que é tudo brincadeira, né, e a gente não sabe, né, não é a gente que decide, a gente não sabe do nosso destino. Então, obviamente, né, que eu não tenho preconceito nenhum. A Josi perguntou: você já saiu para um passeio depois da pandemia? Se saiu, como se sentiu? Não, desde março, gente, que aconteceu tudo que aconteceu, né, que eu não saio assim, pra ir em barzinho, sair com os amigos mesmo, ir pra um restaurante, comer fora e tudo mais, em shopping também, né, que eu ia bastante. Então, desde março que eu não faço nada disso. O máximo que a gente faz é dar uma voltinha de carro, às vezes a gente dá uma volta a pé, já saí algumas vezes, assim, a pé que eu falo, né, de cadeira. Mas já passeei algumas vezes assim na rua, mas não de sair pra ir em algum lugar, em algum bar, algum restaurante, nada disso. Eu ainda tô fazendo isolamento social, uma das poucas pessoas, né, gente? Porque o que eu mais vejo por aí é pessoas desrespeitando a quarentena. A Marília perguntou se o meu cabelo é liso natural. E na verdade, gente, meu cabelo não é liso assim. Se eu lavar ele e deixar secar naturalmente,
ele vai ficar super armado e vai ficar meio ondulado assim na raiz, principalmente aqui, ó, perto da orelha, ele tem bastante ondinhas aqui. Mas só que eu seco com o secador, ele passa um pouquinho da escova, não faço uma mega escova, né, mas eu passo um pouquinho da escova pra dar uma alisada, porque eu não gosto de como ele fica quando seca naturalmente, porque ele fica super armado. Mas não faço nada demais, não passo chapinha, nada disso, é muito raro eu passar chapinha. E eu fazia bastante selante, fazia 2 vezes no ano pra deixar o cabelo mais disciplinado, dar uma alisada. Mas já tem 1 ano ou mais que eu não faço, ele tá natural mesmo. A Luciana Campos perguntou, você prefere leite com Toddy ou café? Com café, sem dúvida nenhuma. Gente, por mim, aqui em casa não comprava nada dessas coisas de Toddy, Nescau, ovo maltine. Eu não gosto de nada disso. Leite pra mim ou é puro ou é com café. A Bianca Campos perguntou, moraria em outra cidade ou país? Outro país eu não sei, porque é uma mudança muito drástica, assim, né? Mas outra cidade eu acho que moraria sim. Mais uma da Luciana Campos e ela perguntou, já fez algum curso de automaquiagem ou aprendeu a fazer as makes sozinha? Aprendi tudo sozinha, nunca fiz curso nenhum, nem presencial, nem online, nem nada. Tudo que eu sei, que não é muita coisa, eu não sou expert, nem profissional, nem nada. Mas o que eu sei, né, o que eu aprendi a fazer foi tudo na internet, vendo tutoriais e testando, né, treinando em casa. Eu até precisava, sim, fazer um curso para me profissionalizar mais pra mim mesmo, não pra fazer pra fora, porque eu não tenho vontade de maquiar pra fora, mas pra saber pra mim, pra eu saber fazer umas maquiagens mais elaboradas, porque o que eu sei é tudo muito básico, é pouca coisa que eu sei assim, me virar, mas não sou nada assim profissional de fazer makes super elaboradas nem nada. A Bruna Prada perguntou, você faz algum tratamento fisioterapêutico para AME? Não, não faço nada, preciso urgente tomar vergonha na minha cara e começar a fazer fisioterapia. Eu fiz fisioterapia por um tempo, acho que foi por 2 anos mais ou menos. E aí depois eu parei para fazer a cirurgia, né, do silicone, que eu já contei aqui pra vocês. E depois não fiz mais, não quis mais saber de voltar. Mas eu sei que é de extrema importância, né, a fisioterapia para quem tem AME. E eu preciso correr atrás disso, gente. Me ajudem me cobrando. Terceira pergunta da Luciana Campos. Eu amo, gente, quando vocês interagem bastante, deixam bastante perguntinhas. E ela perguntou assim, você é daquelas vizinhas simpáticas ou aquela que nem sabe o nome dos vizinhos? Olha, eu sou meio termo. Eu sou, assim, eu cumprimento, né, todos os vizinhos quando a gente sai na porta e encontra alguns vizinhos, a gente se cumprimenta, lógico. Mas saber nome, assim, eu só sei por causa da minha mãe. A minha mãe que é a vizinha simpática aqui, então ela sabe o nome de todo mundo e aí, consequentemente, eu também sei. A minha mãe é dessas, de fazer amizade com os vizinhos tudo, eu já sou mais quietinha, mais na minha. Mas eu converso, né, se vier conversar eu converso, eu cumprimento, é óbvio. A K perguntou, o que você mais tem vontade de comprar que ainda não comprou? Eu tenho muita vontade de comprar mais equipamentos de gravação, uma câmera nova, tenho vontade também de ter um iMac aqui no meu escritório para eu poder editar meus vídeos. Eu já tenho, é claro, né, o meu notebook que me atende bastante por enquanto, mas ele não tem muita memória e às vezes isso me atrapalha bastante. E a câmera também, eu já tenho uma câmera semi-profissional, né, uma câmera muito boa, aliás, mas ela já tá ficando bem velhinha e eu tenho vontade de ter um pouco mais leve, um pouco mais compacta, que é mais fácil para manusear. E todo mundo sabe que esse tipo de coisa é bem caro, né, então eu vou aos poucos. Agora eu fiz o meu escritório, que era o meu sonho, né, e agora aos pouquinhos eu vou me profissionalizando mais com esses equipamentos. A Sherla Campos perguntou, como você lida com o fato de precisar tomar remédio? Pra mim é tão difícil. Eu não tomo remédio, eu não tomo nada, nenhum tipo de remédio. Tomo, assim, coisas do dia a dia, né, pra dor de cabeça, esse tipo de coisa. Mas remédio por causa da amiotrofia, não tomo nadinha. Já precisei tomar, né, remédio pra osteoporose, porque eu tenho osteopenia, né, então pra não piorar. Mas eu tomei por 6 meses e depois parei, agora preciso fazer exame de novo, né, pra ver como que tá. Mas assim, era um remédio super de boa, não tinha efeito nenhum, então pra mim era super tranquilo. Mas hoje em dia eu não tô tomando nada.
A Alves Nilzinha perguntou: no seu antigo trabalho, você já foi tratada com preconceito por ser cadeirante, por colegas, chefia? Já, gente. Não assim, descarado, né, na minha cara, mas coisas, atitudes do dia a dia que a gente percebia que era atitude preconceituosa. O Vini perguntou: depois do escritório, qual a próxima meta pessoal sua que quer buscar? Como eu falei na pergunta anterior, né, eu tenho muita vontade de comprar coisas mais profissionais para gravar vídeos para vocês, então um computador, uma câmera profissional, mas o que eu mais quero agora é comprar uma van adaptada para o meu pai não precisar mais colocar triciclo, colocar cadeira de rodas, colocar gente no carro, porque é tudo muito pesado, é muita coisa para ele. Então é o meu sonho ter uma van adaptada pra gente poder entrar com cadeira e tudo e não precisar de fazer esforço nenhum. Então já me ajudem, né, a conquistar esse sonho se inscrevendo aqui no canal, compartilhando o meu vídeo com seus amigos, no grupo de WhatsApp, compartilha com todo mundo, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Agora vamos para a próxima pergunta, que é da Cecília. E ela perguntou: como é a sua relação com seus pais ou cuidadores? Tem alguma dificuldade, por exemplo, privacidade? Gente, eu não tenho problema nenhum com privacidade, essas coisas, até porque são os meus pais, né? São eles que me ajudam nas coisas do dia a dia, as coisas que eu preciso. Então, por ser pai, né, por ser mãe, eu acho que é bem mais tranquilo do que um cuidador, né, uma pessoa de fora, que querendo ou não, por mais que você conheça a pessoa, acaba tirando a sua liberdade, né? E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo respondendo as perguntinhas de vocês. Eu amo essa interação nossa e eu fico muito feliz que eu sei que vocês gostam também. Estão sempre me mandando as perguntas, sempre interagindo por lá. Então se você não me segue, já me segue lá no Instagram, vou deixar minhas redes sociais todas aqui embaixo, mas principalmente o Instagram, porque por lá eu mostro todo o meu dia a dia, mostro os bastidores aqui das gravações pra vocês. Lá eu também falo bastante sobre maquiagem, então pra quem gosta do assunto vai gostar de me acompanhar por lá. E é isso, gente, não esquece por favor de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, rumo a 30 mil inscritos. Também deixa aquele super joinha aqui porque me ajuda bastante, se inscreve aqui no canal e me siga lá no Instagram. Então é isso, um beijão e até a próxima!